Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar vocês a se inscrever em nosso canal, clicando logo aqui embaixo. Também tem aqui embaixo, dá um like, um joiazinho para o nosso canal. Deus abençoe você. Naqueles dias, haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Há milhares de anos, o homem olha para seu passado, e não consegue compreender os primeiros capítulos da história de sua existência. O livro do Gênesis revela que seres diferentes à raça humana que hoje conhecemos coabitaram com o homem. Mas quem seriam estes seres? Como chegaram até aqui? E por que eles já não estão entre nós? Hoje, nós vamos analisar as Escrituras Sagradas para entender os mistérios que envolvem os primórdios da nossa história. Havia gigantes na terra naqueles tempos. E quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome, que existiram na antiguidade. Segundo a Bíblia e o livro de Enoque, o ambiente antediluviano teria muito menor intensidade de radiação do que o ambiente pós-diluviano. Por conseguinte, certamente haveria um número menor de mutações nas espécies. Tudo isso favoreceria a contínua produção de espécies agigantadas, mais fortes e mais alongadas dos vários tipos de criaturas primitivas. Conforme o relato bíblico, conviviam naquele ambiente atípico anterior ao dilúvio alguns tipos bizarros de pessoas, como descreve Gênesis capítulo 6, versículo 4. O texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4 fala de gigantes, fala dos filhos de Deus, fala das filhas dos homens e também dos chamados valentes, os quais seriam originários da união dos filhos de Deus, que seriam anjos caídos, segundo a Bíblia, com as filhas dos homens, que seriam as mulheres humanas, que gerariam os gigantes, conhecidos como Nefilins. Encontraram na terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Os filhos de Anak, ou Anaquins, eram descendentes de gigantes, como diz Números 13:33. Assim como os Emins e os Zanzumins. Og, rei de Bazã, tinha altura de aproximadamente 4,5 metros. Se encontra em Deuteronômio 3:11. Foi considerado um dos últimos remanescentes daqueles gigantes, sendo que o dilúvio praticamente os extinguiu, bem como os grandes répteis que habitavam na terra. O famoso filisteu Golias, proveniente da cidade de Gate,
cuja altura ultrapassava os 3 metros, como descreve em 1 Samuel 17:4, também era um descendente de algum daqueles gigantes pré-diluvianos, cujos caracteres genéticos teriam sido possivelmente transmitidos através de algumas noras de Noé. Foi ele o gigante que Davi enfrentou e venceu, conforme registrado em 1 Samuel 17:49. Além de Golias, havia também na cidade de Gate outros descendentes de gigantes, entre os quais Isbezanob, Saf e um outro homem de alta estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Todos esses homens eram descendentes de Rafa e foram vencidos por Davi e seus companheiros. Talvez, no fim, tenhamos de recorrer às lendas em busca de uma resposta. Alguém no passado, com uma tecnologia que nós não temos, ou um poder mágico que não possuímos, é quem teria construído essas coisas. O Gilgal Refaíta em formato de espiral está situado nas colinas de Golã, 80 quilômetros de Damasco. Estima-se que tenha sido construído com 40 mil toneladas de pedras soltas. É extraordinariamente parecido com Stonehenge. Ambos foram datados de cerca de 5.000 anos de idade e possuem pedras megalíticas semelhantes. Dizem que o Gilgal, como o Stonehenge, também está relacionado com gigantes. Só que neste caso, há um texto bíblico que parece corroborar essa afirmativa. O arqueólogo israelita Daniel Herman está investigando a recém-escavada sepultura. Este é o túmulo de alguém, obviamente um homem muito poderoso. Vejam o tamanho das lajes de pedra utilizadas. Isto deve ter consumido um tempo e um esforço enormes para construir. Quando os israelitas vieram aqui e escreveram sua Bíblia, isto já estava aqui. E eles o viram. Então, registraram o local como sendo a região governada por Og, o rei de Bassã. Og é descrito no livro do Deuteronômio da forma como vou dizer. Og, rei de Bassã, era o único que restava da raça dos Refaítas. Refaíta é a palavra hebraica para gigante. A superfície do nosso planeta está salpicada de construções gigantescas que remontam a milhares de anos. Estão nos desertos, nas planícies, sob os oceanos, no alto das montanhas, como aquelas da América do Sul. Eu acho que o mundo era como as cidades que vemos em Machu Picchu, Tiwanaku, Saskatchewan. Acho que era um mundo povoado por gigantes que construíam suas estruturas com maciços blocos de pedra, blocos de 250 a 500 toneladas. Sólidas ruínas cujas dimensões chocam nossa imaginação são encontradas por toda a América Central e do Sul. Mesmo um cético poderia se ver tentado a perguntar quem, senão uma raça de gigantes, poderia ter construído tais maravilhas arquitetônicas. O povo da ilha mediterrânea de Malta possui uma crença antiga de que sua ilha era conhecida como o último reduto dos gigantes da Europa. Um explorador que toda a vida estudou estruturas megalíticas é o autor do best-seller Os Olhos da Esfinge, Erich von Däniken. Malta possui templos gigantescos. Eles realmente remontam ao passado. Ninguém sabe ao certo, mas são de pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. E um dos templos, em Gozo, até hoje chama-se Templo dos Gigantes. Lá chamam de Ticântila. Uma lenda local diz que o templo foi construído por uma giganta Sunsuna. Os blocos são tão grandes, tão pesados, que nenhum ser humano normal poderia tê-los movido.
Na Bolívia, apenas 30 quilômetros do lago Titicaca, existem gigantescas plataformas de pedra por toda parte. A maior delas já teve 29 metros de comprimento. Seu peso foi calculado em 900 toneladas. E isso está num lugar a 4.100 metros de altitude, nos Andes, o que significa ausência de árvores, de madeira, nada. Não é possível transportar uma plataforma de 900 toneladas sem toras para rolar. Mesmo com auxílio de toras, seria extremamente complicado. Esses fatos são verídicos, podemos vê-los, tocá-los, fotografá-los, mas não podemos explicá-los. Os índios pré-incaicos, os aimarás, não conseguiram movê-la. Então, o que seria? Resultado de quê? Não sabemos. Existem referências bíblicas de povos até mais altos que viveram em tempos remotos. Rabino Itzhak Marmorstein, do Centro de Estudos Judeus de Vancouver, Canadá. Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. O livro de Enoque, apesar de ser considerado apócrifo pelos teólogos cristãos, é mencionado na Bíblia em Judas, nos versos 14 e 15. Ele fala da união associando os filhos de Deus com as filhas dos homens. No livro de Jó, os filhos de Deus também foram associados aos anjos, entre os quais incluía-se Satanás ou Lúcifer, como descreve Jó, capítulo 1, versículo 6. Esse livro de Enoque explica que aqueles anjos contaminaram os homens com toda espécie de males, tais como o ensino de feitiçaria, dos encantamentos e das propriedades das raízes das árvores. Livro de Enoque, capítulo 7, versículo 10. Também teria vindo deles o ensino sobre a fabricação de espadas, facas, escudos e outros artefatos para a guerra. Também os anjos foram os responsáveis pelo ensino do uso de sortilégios e anulação deles. Assim como também foram eles que introduziram os homens na arte de observar as estrelas, zodíaco e astronomia. Livro de Enoque, capítulo 8, versículo 4 e 8. Até mesmo a prática do aborto criminoso, descrito como o meio infame de matar uma criança no seio de sua mãe, foi ensinado por um desses anjos maus, cujo nome era Cassiade, e se encontra no livro de Enoque, capítulo 67, versículo 18. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por dois homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali eram gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. As tribos continuaram para o nordeste, para o Monte Seir, hoje conhecido como Petra, na Jordânia. Mas este também, como mencionado na Bíblia, havia sido ocupado por gigantes. Para onde quer que se voltassem, pareciam encontrar sinais de gigantes. Deus abençoe a sua vida. Quero te agradecer por ter se inscrito no nosso canal. Deus tem nos abençoado. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus.